Então, dando continuidade com o nosso assunto, a gente entra no último assunto, que vai ser flambagem. E aí, no caso, flambagem é basicamente quando você tem uma estrutura, tipo uma viga, ou no caso seria uma viga vertical, que ela seria muito comprida em relação ao seu, vamos dizer, sua área de seção. E aí o que pode acontecer é de você aplicar uma força e aí a viga vir a ficar dessa forma, daqui de lado. Cadê? Deixa eu... E ficar dessa forma aqui de banana, certo? E aí no caso vai depender muito da força que você aplicar e dessa condição de tamanho, tá? E aí no caso, se a gente tem uma força ao sendo aplicada, essa força crítica, né, que vai, se você aplicar uma força maior do que essa força crítica, significa que sua viga de suporte, né, ela vai flambar, certo? Então, pra gente calcular essa carga crítica, a gente usa o valor de π vezes o valor do modo de elasticidade, né, então do tipo de material, o I, que é o momento de inércia, e aí vai depender do tipo da seção, e aí a gente tem aquelas tabelas, que eu vou mostrar daqui a pouco, e o comprimento livre de flambagem. Então, esse comprimento livre de flambagem, ele tem uma relaçãozinha que a gente vai ver daqui a pouco, mas primeiro a gente tem o momento de inércia. Então, dependendo do tipo da seção, que se é quadrada, vai ser H quarta sobre 12. Se for circular, por exemplo, vai ser π d a quarta sobre 64. E se for vazada, vai ter essa relação, certo? Então, o momento de inércia que a gente vai utilizar é dessa tabela aí. E aí, esse comprimento livre de flambagem vai depender do tipo de fixação. Então, se sua viga ela vai estar engastada, se ela vai estar articulada, como é que ela vai estar. Então, por exemplo, se sua viga está engastada, o comprimento livre que você deve ter é igual a 2 vezes o comprimento dessa sua barra, certo? Então, ela só está engastada de um lado e do outro lado está sendo aplicada a força. Se ela estiver engastada dos dois sentidos, então nas duas extremidades, então o nosso comprimento livre é meio, então 0,5 do comprimento dessa sua barra. Se ela é biarticulada, ou seja, tem articulações nas duas extremidades, então esse comprimento livre vai ser igual ao comprimento L. E se ela for articulada de um lado e engastada do outro, esse meu comprimento livre vai ser igual a 0,7 do meu comprimento da minha barra, certo? Então, a gente tem a SBUTs, que é esse lambda, que é a relação do comprimento livre sobre o raio de giração mínimo. E aí, esse raio de giração mínimo vai depender do momento de inércia e a área da nossa seção, certo? E aí, a gente tem a tensão crítica, que vai ser a relação de π, o modo de elasticidade e essa SBUTs. Então, a gente pode encontrar a SBUTs aqui se a gente souber a tensão crítica do nosso material, tá? E aí, a tensão crítica do nosso material também vai vir em função da nossa tensão crítica aplicada à nossa força, certo? Então, tensão, força sobre área. Então, a gente consegue também calcular se a gente tiver as tensões. E aí, primeiro exercício é determinar o lambda, no caso é o índice de SBUTs, para um aço carbono com um modo de elasticidade de 110 GPa e uma carga crítica de 190, certo? Então, a gente acabou de ver que o índice de tensão crítica é π ao quadrado sobre lambda ao quadrado. Então, tensão crítica é igual a π quadrado lambda ao quadrado. Então, lambda vai para cima ao quadrado, π ao quadrado sobre tensão crítica. Então, nosso π, eu posso colocar π, ou 3,14, quadrado vezes o que é 110 vezes 10 a nona, sobre 190 vezes 10 a sexta.
Então, esse valor aqui vai ser π ao quadrado vezes 210, 10 a nona, dividido por 190, 10 a sexta. Então, isso aqui vai ser 10,9 vezes 10 a terceira. E aí, a gente tira a raiz desse número. Então, a raiz desse número vai ser igual... Vai ser igual, né, a 104,5. E é adimensional, certo? Então, pra gente trabalhar, então, sem a nossa viga flambar, a gente tem que trabalhar com um lambda de pelo menos acima, né, desse valor, de 104,5. Então, a gente tem essa figura, onde a gente tem um aço e a gente vai considerar o índice de esbeltez dele igual a 105, com o diâmetro igual a 50 milímetros, certo? Então, a gente viu lá em cima que o índice de esbeltez é o comprimento livre sobre o raio de giro. E aí, no caso, o raio de giro, a gente viu a fórmula, é o I sobre A. E aí, a nossa seção é circular, certo? Porque ele diz que é um diâmetro de 50 milímetros. Então, deixa eu botar aqui, vermelho. Então, vamos olhar na tabela o nosso I. Então, o nosso I para um diâmetro é π d a quarta sobre 64. Então, o I é π d a quarta sobre 64. E aí, no caso, a área do nosso círculo é π r ao quadrado ou π d ao quadrado sobre 4, certo? Então, a gente tem o RG igual a π d a quarta sobre 64 sobre π d quadrado sobre 4. Então, deixa eu mudar aqui. Isso aqui não é raiz de RG. Então, isso aqui é igual a π d a quarta sobre 64 vezes 4 sobre π d ao quadrado. Então, o nosso RG eu posso cortar π com π, d a quarta com d a segunda e sobrar d ao quadrado. E 64 dividido por 4 dá 16. Então, aqui fica 16. Então, nosso RG é igual a raiz de d ao quadrado sobre 16. Então, se eu tirar a raiz, fica d sobre a quarta. Então, nosso RG é d sobre a quarta. E a gente tem engastado dos dois lados. Então, se é engastado dos dois lados, a gente tem o diâmetro livre é 0,5 do comprimento. Então, o nosso lambda é igual a LFRG. E o nosso LF é igual a 0,5 L. E o nosso RG que a gente calculou é igual a D a quarta. Então, o L, então o nosso lambda é igual a 0,5 L sobre D a quarta.
Então, nosso lambda é 0,5L vezes 4 sobre D. Então, πd sobre 0,5 vezes 4 é igual a L. Então, nosso L vai ser igual a π diâmetro 0,5 vezes 0,4. Então, eu posso deixar o meu diâmetro em milímetro, porque aí eu vou achar meu L em milímetro. Então, 105 vezes 50 sobre 0,5 vezes 4. Botar 0,5 vezes 4 já 2, né? 2. Então, nosso L vai ser 105 vezes 50 dividido por 2. Então, vai ser 2.625 milímetros ou 2,625 metros. E aí a gente tem nosso terceiro, que é uma barra biarticulada de material também. Então, nosso lambda também vai ser igual a 105, né, que é um aço carbono, com comprimento de 1,2 e diâmetro de 34 milímetros. Determinar a carga axial de compressão máxima que poderá ser aplicada na barra. Então, carga, admitindo o coeficiente de segurança K igual a 2, certo? E o E igual a 210 gigapascal. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular o comprimento livre. Então, se é uma barra bem engastada, cadê? O comprimento livre... Bem engastada não, bem articulada. Então, o comprimento é L mesmo. Então, LF é igual a L, que vai ser igual a 1,2 metros, certo? E aí a gente vai calcular o índice de esbeltez, que aí no caso vai ser igual ao que a gente calculou antes, porque essa barra também é uma seção circular. Então, comprimento livre sobre o raio de giro. E aí, como a gente tem a mesma seção circular, né, com diâmetro, a gente vai utilizar o raio de giro igual a D a quarta. Então, vai ser igual a LF D sobre 4. Então, nosso lambda vai ser 4 LF sobre D. E aí, o LF é igual a L, então vai ser 4 vezes... Eu vou botar tudo em milímetro, então 1.200 milímetros sobre o diâmetro 34. Então, 4 vezes 120 dividido por 34 vai dar 141,2. Então, posso arredondar para 141, tá? Nosso índice de esbeltez. Só que aí a gente precisa encontrar, na verdade, a carga crítica, né? E aí a gente tem... Cadê lá em cima? A carga crítica, nós de tensão. Então, nossa carga crítica aqui vai ser I, E, I, L ao quadrado, certo? Só que aí a gente tem, que ele diz que tem... então, a seção circular, então, nosso I lá é que πd a quarta sobre 64. Então, peraí, deixa eu anotar aqui. Quadrado é I, L ao quadrado. Então, nosso FC é π ao quadrado, é I sobre LF ao quadrado, certo? E o nosso I é π d a quarta sobre 64. Então, π, eu vou colocar em 34. Então, 34 vezes 10 a menos 3
a quarta sobre 64. Então, nosso I vai ser igual a π vezes 34 vezes 10 a menos 3 a quarta, dividido por 64. Isso vai dar 65,6 vezes 10 a menos 9 metros a quarta. E aí a gente tem o E, que é 210 GB. Então, nosso FC é π ao quadrado vezes 210 vezes 10 a nona vezes 65,6 vezes 10 a menos 9 sobre nosso L ao quadrado, que é 1,2. Então, nosso FC vai ser igual a... Então, esse valor vezes π ao quadrado vezes 210, 10 a nona, dividido por 1,2 ao quadrado. Então, dá 94,4 kN. Então, nosso F é esse. Só que a gente tem a condição lá de coeficiente de segurança. Então, a nossa carga admissível vai ter que ser, botar a nossa carga admissível, vai ter que ser nosso FC sobre o coeficiente de segurança, tá? Então, vai ser 94,4 kg dividido por 2, que é o coeficiente de segurança. Então, vai dar 47,2 kN. Então, essa é a resposta final, certo? Então, a gente encerrou os assuntos de resistência de materiais.